Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre os impactos da Primeira Guerra Mundial, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a economia norte-americana, tá? No último vídeo, nós vimos que a economia norte-americana se beneficiou com o fim dos conflitos, uma vez que esses conflitos refletiram economicamente, de forma economicamente positiva sobre o processo industrial norte-americano. Por quê? Porque além de enriquecer durante o conflito, agora os Estados Unidos ia enriquecer após o conflito. De que forma? Investindo na economia europeia, fornecendo empréstimos e a arrecadar dinheiro muito por conta do, do resultado da guerra, do conflito, né? O fato de os países europeus derrotados, principalmente a Alemanha, terem que pagar impostos e multas pesadíssimas, os americanos iam se beneficiar disso. Dentro desse contexto de crescimento econômico, os Estados Unidos ia passar a ser um produtor econômico também. A indústria americana passou a crescer muito, muito em consequência de uma exportação. A Europa, a indústria europeia estava destruída. Então, artigos de primeira necessidade e, de certa forma, até artigos de luxo, como automóveis, passaram a ser consumidos pelos europeus vindo dos Estados Unidos. Então, esse surto de venda, de exportação, incentivou cada vez mais o desenvolvimento industrial nos Estados Unidos. Então, o crescimento de parques industriais dentro dos Estados Unidos foi cada vez maior. A geração de empregos foi maior. Então, a economia norte-americana crescia positivamente por conta de um investimento e de vendas com países europeus. Diante disso, o comércio interno americano ia muito bem. Os Estados Unidos vendia não só artigos, como a ideia de um consumismo. Aqui nós vamos ter o início da propagação, da grande difusão do capitalismo que a gente conhece hoje. Tá? A economia norte-americana vai girar em torno do chamado American Way of Life, né? O marketing das propagandas em cima da sociedade do consumo norte-americano. Diante disso, a gente vai ter um intenso processo de industrialização estadunidense, tá? Olha aí no teu livro, na página 49, que esse intenso processo de industrialização, com a queda do índice de inflação e desemprego, vai gerar numa sociedade sem inflação, com pleno emprego, pessoas comprando mais, estimuladas pela facilidade de crédito. Agora o indivíduo não comprava mais apenas uma máquina de lavar, ele trocava a cozinha toda, tá? O indivíduo não comprava apenas acessórios, comprava o carro todo. Então, essa facilidade de crédito, de comprar de 12, 24, 48, 72 vezes, estimulava o consumo. Por conta dessa grande quantidade de crédito, produtos que eram inacessíveis ou acessíveis apenas a pessoas ricas, como carros, telefones, geladeiras, vão se popularizar. A ideia dessa popularização de a ideia da popularização de recursos que antes era destinado às camadas mais altas trouxe uma ideia para o mundo de que a economia norte-americana era positiva, tá? Era extremamente positiva, que todo mundo poderia consumir. Diante disso, nós vamos ter o modo de viver americano, aquela imagem clássica da dona de casa vestida com seu avental, com seu cabelinho lourinho aqui, o marido cozinhando muffins ou cookies, né, ou cupcakes, com as crianças brincando ou desenhando, enquanto o marido vai chegando de terno do trabalho e ela o recebe com uma cerveja. Essa ideia de família perfeita norte-americana, ela foi vendida lá em larga escala, meio que até hoje. Se você observar alguns comerciais, como por exemplo da Coca-Cola, elas fazem muito isso. O Natal, hoje o comercial de Natal que a gente vê da Coca-Cola é muito parecido com o comercial de ação de graça dos Estados Unidos. Uma família reunida, muito maravilhosa, muito perfeita, com avós, com tios, com essa ideia de família perfeita, ela foi vendida em larga escala. A ideia de que o modelo americano de se viver, baseado no consumo, foi vendido enquanto cultura. Então a gente vai ter a ampliação da cultura norte-americana dentro de um cenário europeu. Não só europeu, mais tarde a gente vai ver que o cenário sul-americano também vai receber essa cultura, tá? Então, olha só,
Nós vamos ter uma economia aquecida que estimulava o consumo, tá? Nós vamos ter a formação da chamada sociedade do consumo. Se eu te perguntar na prova por que os Estados Unidos da década de 20 vai ser conhecido como uma sociedade do consumo, por conta desse processo de industrialização que levou à facilidade, à criação de emprego e à facilidade e estímulo de crédito, tá? Fazendo com que produtos que antes eram acessíveis apenas aos mais ricos pudessem ser comprados também pela classe média, tá? Então, o avanço do marketing, da propaganda e da produção industrial levaram os estadunidenses a associar a felicidade ao consumo. Muito importante. A ideia de que você só é feliz se você consumir, se você comprar em larga escala, é o que fez o americano, é o que marcou o americano da virada do século, tá? Desculpa, do século, no início do século XX. Então aí a gente tem duas formas de anúncio. Primeiro anúncio do creme de barbear, tá? Né? É o Menem, né? Obrigado pela dica. Isso que eu chamo de creme de barbear, tá? Obrigado pela dica. Use Menem, certamente é diferente. Do lado você tem aí a promessa de redução de peso sem dieta e nem exercício como mágica, que é o uso do sabonete, né? Wash away fat e lave sua face gorda, né? Então olha só, nós vamos ter a divulgação, a criação de uma imagem, de um ideal baseado no capitalismo, né? É o ideal de beleza surgindo nesse período, tá bom? Mais para frente, faça esses exercícios aí da página 49, mas lá para frente a gente conversa um pouco mais sobre isso. Certo? Beleza.